Olá, turma, então, sejam bem-vindos ao nosso curso de Desenvolvimento de Sistemas. Professor Cid que vos fala. Vamos dar continuidade aí na nossa aula, né? Programação de Desenvolvimento de Sistemas e entrar um pouquinho aqui lá no comecinho do início, né? Lógica de programação, ver alguns conceitos lá. Como que nós estamos aí, a aula passada estava bastante gente, professor Juliano. Agora eu não estou conseguindo enxergar direito aí quantos alunos tem. Na verdade, eu tinha preparado mais essa aula aí para ajudar os alunos lá, né, que estavam com menos frequência aí, né, para a gente interagir um pouco melhor aí na questão aí da linguagem de programação, tá? Mas, vamos lá então. A gente tem uma aula mais curta hoje, né, turma? Então, vamos continuar aí nossa jornada aí, linguagem de programação. E a gente vai trabalhar um pouquinho sobre lógica, né? Quer falar alguma coisa aí, professor? Tudo certo? E nós estamos igual a tela do Windows aqui, né? Iniciando. Bom dia, tudo certo? Bom dia, Luiz Fernando. Beleza. Trouxe essa imagem aí pra gente, né? Então, em 11 alunos. Beleza. Então, vamos lá, então. Então, nessa aula a gente vai voltar um pouquinho aí a gente foi para frente, deu uns passos para frente, agora a gente vai dar uns passos para trás, né? Dar passos para trás não significa que nós estamos recuando, né? Apenas pegando impulso aí para dar mais passos para frente, tá? Nesta aula aqui você vai ver então lógica natural, linguagem natural, lógica formal, linguagem formal, lógica de programação. A linguagem de programação que nós estamos trabalhando é a linguagem Python, tá? Há rumores aí, né, Maria, que vamos ter um projeto aí web, então a gente vai provavelmente migrar aí para o terceiro trimestre aí para a linguagem de programação JavaScript. Possibilidades. Tem que conversar com o professor Juliano aí sobre esse projeto aí também. Beleza, então? Lógica natural, então, né? Voltando aí lá no início, do comecinho de tudo. O que se trata, então, a lógica natural aí? Alguém consegue me dar uma resposta aí sobre o que é a lógica natural para você aí? O que seria a lógica natural? Vamos lá, turma, me ajudem aí na aula. Me respondam, por favor. Ninguém? Vamos lá. Enquanto vocês pensam aí, vão me atualizando aí, então, vamos dar continuidade aqui. Então, a lógica natural ela que é a forma que nós raciocinamos no nosso dia a dia aqui, né, naturalmente, para resolver algumas situações do nosso cotidiano, problemas que aparecem, decisões, tomada de decisões, e ajuda a gente a entender o mundo ao nosso redor, né? Isso seria a lógica natural das coisas, essa lógica que eu estou falando aqui. Ela não depende de fórmulas matemáticas, de conhecimentos específicos e outras coisas aí. Ela só depende de você, né? De você viver, né? Acordar e viver, né? Não precisa de símbolos formais e nada mais disso. Em vez disso, né? Ela está baseada em nossa capacidade intuitiva de identificar padrões, conhecer ali causas, consequências e fazer suposições com base em experiências anteriores. Então a gente nasce, aprende, né? Tem experiências positivas, negativas, exposição cultural ali de família, amigos, né, ambiente, e você vai ter criando aí a sua lógica natural, né? Bom dia, Maria. Não quis me responder, Maria? Entendido? Então, seria isso. Então, o princípio aí, o conceito de lógica natural, tá? E tá, professor, o que tem a ver, então,
lógica natural você quer trazer agora para nós, aí nós estamos já no processo de programação, já estamos fazendo alguns aplicativos, aí, alguns jogos em Python, já estamos entendendo um pouco já sobre a lógica, para que voltar e explicar isso para a gente, né? Tá conseguindo entrar, Maria? A gente vai, né, trabalhar, isso faz parte dos conceitos aí de programação, é muito importante a gente ter esse conceito bem solidificado dentro da gente, tá? Aí a turma também tem desnivelamento, né, de pessoas, tem gente que tem conhecimento melhor de programação, tem gente que tem um conhecimento mais baixo, mais raso ali de programação, e a gente precisa nivelar isso então. Por isso que é a minha preocupação de trazer esse conteúdo para vocês, beleza? Então, se tratando da lógica natural, é isso o conceito, tá? De uma maneira mais breve, mais curta, assim, explicativa, resumindo, né, do que seria isso. Tá, vamos continuar então. A lógica natural, exemplos do nosso cotidiano. Se você vê nuvens escuras, né, provavelmente você presume que vai chover, correto? Se você pensa assim, dessa maneira, logicamente, né, mesmo sem usar algumas fórmulas, sem usar nada, né, para isso, você já consegue chegar nesse raciocínio aí natural, um raciocínio lógico. Se o seu celular não liga, primeiramente você testa se ele está carregando, se a bateria ali, o nível de bateria está ok, né? Como que está ali, antes de pensar se ele tem algum defeito, se ele está com alguma situação ali que está inabilitando ele de funcionar. Isso aí é raciocínio lógico, né, natural, tá? Então esses são os exemplos aí de raciocínios lógicos naturais. Maria, me dá mais um exemplo aí de raciocínio lógico natural aí. Nem tá me escutando, né, Maria? Pelo amor de Deus. Maria nem tá me escutando, gente. Vamos lá continuar então. Alguém aí consegue dar um exemplo, mais um exemplo aí de lógica natural do cotidiano, do nosso dia a dia? Menos a Maria, que ela não está me escutando. Alguém consegue dar um exemplo do cotidiano aí que acontece, né, no nosso dia a dia? Dormir, acordar. Beleza. Vocês estão acordando ainda, né? Comer, né? Beleza, então. Quem chegou agora, então a gente está falando de lógica natural, tá? Os conceitos de lógica natural. E por que é importante isso dentro da programação de sistemas, turmas, né? Então, por que essa lógica natural aí, né? Antes da gente entrar na outra lógica, que existe mais uma lógica aí, a lógica que queremos chegar daqui a pouco, tá? Por que é importante isso dentro da programação de sistemas, então, né? Faço uma pergunta para você. Antes de escrever o código, nós precisamos compreender problemas. Por que o programador nasceu? Para resolver problemas. Então, essa que é nosso objetivo, nosso foco, a nossa meta aí como programadores, né? A encontrar soluções para problemas aí que nós temos no nosso cotidiano, nós temos aí, né, nas empresas, nas escolas, as pessoas. Então, é aí que nasceu essa intenção aí do programador, né? Ele resolve problemas usando pensamentos de máquinas, usando máquina para resolver soluções. Compreender problema de forma lógica e natural. Então, por isso que é importante a gente aprender a lógica natural, é compreender problemas dessa forma, da lógica natural das coisas, tá? Por isso que a gente desenvolve, né? Isso nos ajuda a organizar ideias, é importante para a gente organizar ideias, planejar soluções, escrever algoritmos de forma mais clara e eficiente. E o principal de tudo aqui, turma, no meu ponto de vista, é a gente ter o algoritmo aqui, a gente aprender a desenvolver nosso algoritmo de forma mais clara, né? E mais eficiente, tá? Então essa aqui é a ideia aqui da programação natural, da lógica natural. Então precisamos entender a lógica natural para converter ela aqui depois em soluções de problemas, né? Tá? Aprender a resolver problemas aqui. Beleza? Alguma pergunta? Então a lógica de programação, né? Dentro da lógica de programação a gente vai ver as lógicas de onde a gente está, de onde que vai partir,
A gente vai partir da lógica natural e para onde a gente quer chegar, tá? Onde que a gente quer chegar com isso aqui? Então a gente vai entender linguagem natural, vai encadear raciocínios aqui coerentes e vai ver fatos, conclusões, né, intuição, tá? Às vezes a gente pensa assim, que programação que nós vamos dar o passo para trás, que nesse caso aqui, né? Ah, professor, você já estava lá programando, fazendo código com a gente, agora você voltou com a parte da lógica novamente. E novamente repito para vocês, dar passos para trás não significa que estamos recuando. Dar passos para trás significa, às vezes, impulsionar para dar 10 passos para frente, né? Para a próxima etapa aí. Então, nós estamos aqui para desenvolver essa lógica de raciocínio de vocês, que eu acho que é o mais importante dentro da programação. Lembra que eu falei para vocês? Nossa estrutura de algoritmo, de lógica de programação está bem afinada, bem baseada. A gente consegue usar qualquer linguagem de programação para programar, para fazer um código, para fazer um produto, para fazer um software, um jogo, qualquer coisa, né? Porque a gente tem essa base bem estruturada que nos prepara para fazer qualquer coisa depois aí, qualquer outra linguagem de programação que a gente encontrar pelo caminho, tá bom? Então, para onde a gente quer ir? A gente quer chegar na lógica de programação. Então, a gente quer sair da lógica natural e caminhar aqui para a lógica de programação, tá? Dentro da lógica de programação, a gente vai ver uma linguagem formal. A gente vai instruir a máquina a resolver problemas para nós, tá? E como que a gente vai fazer isso? A máquina, a gente já sabe, a gente já estudou, vocês já estudaram aí. A máquina, ela é inteligente? Não, ela não é inteligente. Quem são inteligentes somos nós. Eu e você aí somos inteligentes. A máquina, ela só foi preparada para executar tarefas com precisão e excelência, de ótima qualidade. Então, para isso, ninguém ganha dela, tá? Só que para isso a gente precisa instruir a máquina, pedir à máquina com clareza, né? O algoritmo ali correto, da maneira correta, da linguagem formal correta ali para a máquina resolver a solução para nós, tá? Fora isso, né? Claro que agora desenvolveram aí a inteligência artificial, mas a inteligência artificial também precisa de comandos e ela aprende com a gente, né? Então, assim, nunca a máquina vai superar o criador da máquina, né? No meu ponto de vista. Posso estar errado por enquanto, né? Nesse exato momento, esse pensamento ainda funciona. Pode ser que haja evoluções aí das nossas máquinas, né? Quem concorda e discorda desse ponto de vista aí, quem quer acrescentar alguma coisa, pode falar aí no chat também, tá? E para a gente instruir as máquinas e resolver esses problemas, né? Porque essa que é a intenção do princípio lá, do surgimento lá do computador, lá nos primórdios, lá quando era calculadora apenas, era para resolver problemas e foi continuando a resolver problemas, né? Hoje, os softwares, os aplicativos, né, são a maioria deles para trazer soluções para o nosso dia a dia. Como que a gente faz isso, né, para as máquinas, com as nossas máquinas aí? A gente tem entrada, né, os famoso input aí, né, entrada, e a saída de dados, né, isso é muito importante. Output, né, tá? E o processamento que fica no meio aqui, né? A gente entra com informações, faz o processamento e retorna para nós aí de alguma maneira, né? Seja em tela, seja impressora, seja em arquivos para a página de web, em algum modo aí, o computador vai processar as informações e vai devolver para nós essas informações aí. Correto? Até aí tudo bem, né? E de onde partimos, então? Dentro da lógica natural primeiro, passo a passo. Começamos com a forma como pensamos naturalmente no nosso dia a dia. E a gente já vem explicando isso ali, já no comecinho da nossa aula, né? Os pensamentos aí da lógica natural do nosso dia a dia, né? Por exemplo, né, como a gente falou, o céu está escuro hoje, as nuvens ali, provavelmente vai chover. Lógica natural, né? Isso é uma lógica natural. Então, a linguagem natural, usamos, por exemplo, o nosso dia a dia português, gírias, expressões, né? E vocês sabem muito mais do que eu aí,
usam muito mais expressões, muito mais gírias aí, né, no dia a dia de vocês. Raciocínios coerente, o que a gente entende com isso? É a causa e efeito com base na experiência, né? Então, o raciocínio coerente, que faz a gente entender aqui essa lógica, são os efeitos aqui que a gente tem de experiência, né? Desde que a gente nasce, a gente tem experiências positivas, negativas, do ambiente onde a gente está, com as pessoas, onde a gente vive, e das coisas que vão acontecendo na nossa vida, tá? Isso nos traz o raciocínio coerente. Fatos e conclusões, né? Intuição. Faz parte também dentro da lógica natural, as tomadas de decisões, onde a gente toma decisões com base no que parece lógico, e a gente não usa fórmula nenhuma, né? Então a gente não usa a fórmula para isso. O segredo está na nossa vida, do jeito que a gente aprendeu as coisas, de como a gente absorveu todos esses conceitos, né, que nos formaram, né? O jeito que você pensa hoje, o jeito que você veste, o jeito que você fala, do jeito que você toma a decisão na sua vida, foi tornado base aí nos efeitos com base à experiência que você teve na sua vida. Beleza? Tá até aí tudo bem, né? Tudo tranquilo. E para onde a gente quer partir, então? A gente quer chegar da lógica natural, a gente quer sair dessa parte da lógica natural aqui, onde a gente já conhece, a gente já vive isso, entendeu agora como que ela funciona melhor, de um ponto de vista diferente, e vamos partir para a lógica de programação, né? Tá? Mas antes disso, vamos ver mais um exemplo aqui da lógica natural, tá? Por exemplo aqui, né, quem falou lá, fome, né, dormir, fome, o exemplo da lógica natural aqui, se estou com fome, vou comer, certo, Maria? Estou com fome, vou comer, estou com sono, vou dormir. Você não pensa em código para fazer essas tarefas aqui, né? É automático. Pensa em situações reais e responde com ações diretas, né? Então você pensa na situação real, sente, né? Sentimento aqui, sente essa ação aqui, e a tua resposta é com ação direta, né? Estou com fome, vou fazer de tudo para comer. Estou com sono, vou fazer de tudo para dormir, né? E às vezes você não tem nem controle disso, né? Principalmente dormir, né? Dormir é muito perigoso. Quem tem sono, normalmente não consegue nem controlar essa ação aqui. Porque aonde ele encostar, ele vai apagar e vai dormir. E a fome aqui, no nosso caso aqui, se a gente tem fome e vai comer, a gente vai fazer de tudo para comer, né, Maria? E ai daquele que atrapalhar a gente nesse processo, nesse objetivo aí, né? A gente fica muito bravo, né? Parece um leão, né? As mulheres ainda ficam mais bravas do que os homens, né? Parece um leão, né? Então são ações aí que a gente não precisa de uma lógica, não precisa de nada, está no sistema nosso aí automático, nosso sistema natural, né? Do homem, da mulher aí, é sistema natural de lógica, que não precisa de código para executar ações, correto? Ao contrário do que a gente vai entrar daqui a pouco na lógica de programação, que a gente precisa de situações e precisa que essas ações sejam tomadas pelo computador. Beleza? Para onde queremos ir, então? É onde aqui chegamos, lógica de programação, né? Então, o que é lógica de programação? A gente já viu, vocês já tiveram aula sobre isso, então a gente só está reforçando esse conceito aí para vocês. Na programação, precisamos traduzir esse raciocínio que a gente viu lá, raciocínio da forma lógica natural, em linguagem de computador, para que ele possa entender ali e trazer soluções para nós, correto? Até aí tudo bem, né? Quem está comigo, está compreendendo certinho aí, está entendendo? Semana que vem temos provas, tá? Semana que vem temos provas para nós finalizar o nosso trimestre aí e começar um novo. Então, dentro da linguagem aqui do raciocínio, a gente traz a linguagem para o computador entender e aqui entra a lógica de programação, tá? Linguagem formal, então, precisa ser clara. Então, nós temos que entender a linguagem nossa formal lá, tradicional, e ela precisa ser clara, sem ambiguidade. O que seria ambiguidade aí? Quem consegue me dizer o que é a ambiguidade? Quem levantou a mãozinha aí? Foi você, Maria? Me responda lá então o que é ambiguidade. Então a linguagem formal precisa ser clara,
sem ser ambígua. Então, vamos tirar a ambiguidade aí da nossa linguagem formal, que a linguagem formal, a ambiguidade serve só para nós que somos humanos, para as máquinas não é legal isso, tá? E o que seria essa ambiguidade aí, tá? Exemplo de linguagem que a gente tem dentro da programação, Python e JavaScript, né? São as linguagens preferidas nossas aí, né? Matheus respondeu ali, ó, qualidade de uma expressão, frase ou situação que pode ser entendida de mais de uma maneira, ou seja, que possui mais de um significado possível. Exatamente, né? Aquele duplo sentido, aquela maldadezinha, né, Matheus? Que às vezes as pessoas têm, né, do duplo sentido aí, tá? Mas nas máquinas não funciona assim, tá? Não adianta você querer jogar ali uma ambiguidade, ali um duplo sentido, ali uma malandragem para a máquina resolver dentro do teu código, que ela não vai resolver, tá? Então a máquina de linguagem de programação a gente usa ali para resolver problemas, tá? Então devemos descrever passo a passo, tá? Para que a máquina possa entender aqui o que a gente quer pedir para ela, tá? Então é passo a passo, né? Algoritmo, né? E os nossos scripts, né? Tá? Dentro da máquina nós temos lá entrada, que nem eu falei para vocês, vai fazer a parte do processamento e vai nos dar um retorno aí de alguma coisa do que você pediu aqui no começo. Beleza? Assim é o computador, assim dessa maneira que ele pensa, tá? Então assim, fora a IA hoje que consegue pensar meio que automática ali, né? Nossos computadores normais não fazem isso, a gente precisa induzir eles. Algumas tarefas a gente já consegue programar, automatizar, né? A ideia do computador é resolver problemas e automatizar tarefas para nós no nosso dia a dia. E a gente faz isso com linguagem de programação, correto? Beleza? Dentro da lógica de programação, ali nós temos a nossa linguagem de Python aqui, nós temos um exemplo ali. Nós temos um exemplo ali, então, variável fome recebendo um valor verdadeiro, true. Se fome, escreva, né, print comer, tá? É uma brincadeira ali só para a gente mostrar um exemplo ali de uma lógica de programação dentro da linguagem Python de programação, tá? Lógica natural é um ponto de partida, lógica de programação é o nosso destino, correto? Então, a transição entre eles é a forma, né, de que transforma um bom programador. Beleza? Então aqui, o meu objetivo aqui é transformar vocês aí em um bom programador, tá? Então a transição aqui da lógica natural nos leva à lógica da programação e essa transição aqui nos torna aí um bom programador. Você aí se tornar um bom programador para o mercado aí, tá bom? Dentro da lógica natural, existe a lógica coerente e a lógica duvidosa. E aí entra aí, Matheus, essa expressão que a gente estava querendo usar aí, né? Tá? Por exemplo, nessa frase aqui, ó, todos os humanos são mortais. Eu sou humano, logo sou mortal, correto? É coerente essa lógica, essa frase? Sim, né? Tá? Mas a lógica duvidosa, então, tá? Todos os humanos são mortais, beleza? Ele não é humano, então ele é imortal? Já ficou duvidosa, né? Tá, ele não é humano, o que ele é então? Mas ele é imortal? A lógica coerente segue uma sequência ali de ideias onde a conclusão faz sentido com base em premissas, tá? Então assim, todos os humanos são mortais, eu sou humano, logo sou um mortal. Mas a lógica duvidosa tem uma conclusão diferente ali, ó, que não pode ser garantida pelas premissas. Por exemplo, todos os humanos são mortais, ele não é humano, logo ele é um imortal. Está errado isso, né? Isso não está garantindo que ele seja ali, que isso seja verdade, né? Sabemos que ele não é imortal, que a mortalidade não existe, né? Então, temos que tomar cuidado aí com as lógicas, tá? Na programação, beleza? Na programação a gente não pode fazer essas
essas induções aí para o nosso código. Tranquilos? Lógica natural e linguagem natural. Então vamos lá. Tudo pode complicar, né? Depende de como a gente expressa aí a nossa linguagem. A gente já sabe disso, que a comunicação aí é o carro principal aí de todo o sucesso de todo mundo, né? Seja nos negócios, seja até para namorar, para conseguir amigos, alguns objetivos aí, né? Empregos, financeiro e tudo, né? Então, a comunicação é importante. Então, a linguagem, pode nos ajudar, mas tudo pode complicar, né? Por exemplo, nessa frase aqui, ó. Como vai o cachorro do seu marido? Né? Como que você pode entender essa frase aí, né? Como vai o cachorro? O quê? O cachorro é do marido, né? A gente quer dizer aqui que o cachorro aqui é do marido, ou a gente quer dizer que o marido aqui é cachorro, né? O que quer dizer essa frase aí, né? O que fazer com a ambiguidade? Isso é uma ambiguidade, né? Então a gente precisa formalizar, decidir sobre um significado de forma sintética e semântica, tá? Então, dentro da programação, a gente precisa trazer a sintática, né? E a semântica para que o nosso código não ocorra uma ambiguidade como essa aqui, né? Se você traz uma ambiguidade para dentro do nosso código, para dentro do computador, ele não vai conseguir te dar a solução, tá? A sintaxe, então, né? A nossa sintaxe, que seria a sintática aqui, tá? Beleza? A gente já vai falar um pouco melhor sobre sintática e semântica, mas a gente precisa entender aqui que a gente não pode ter a ambiguidade dentro do nosso código na linguagem de programação, tá? Isso faz parte da nossa linguagem natural, né? Até se a gente for falar uma frase dessa aqui, não vai pegar muito legal, né? Até as pessoas vão dar risada, talvez, ou vão entender de outra maneira, né? Ou pode arrumar até uma confusão aí, uma briga. Mas, para a linguagem de computador, não podemos trazer ambiguidade, beleza? A linguagem natural que usamos todos os dias é rica em significados, ela é muito expressiva, mas também é ambígua, né? Como a gente está querendo tratar aqui. Como vai o cachorro do seu marido? Por exemplo, essa frase ela pode ser entendida de duas maneiras. E isso traz aqui a expressão da palavra ambígua. Então, você está perguntando sobre o animal de estimação do marido da pessoa ou você está chamando o marido da pessoa de cachorro? Forma ofensiva ou de humor, né? Então, a gente pode usar essas questões aí. O problema é que na lógica de programação o computador não interpreta duplos sentidos, né? Então, a gente não pode trazer ambiguidade para a nossa máquina. É preciso instruções claras e sem ambiguidade, né? Então, a gente tem que fazer a plaquinha aqui, né? Proibido, né? Proibido aqui, né? É ambiguidade. Beleza? E as soluções, então, para a gente trazer essa informação para a nossa máquina, para o nosso computador. Soluções de formalização, né? Para que a lógica funcione em programação, é preciso eliminar a ambiguidade, definir um único significado, usar linguagem formal, precisa, estruturada, controlar a sintaxe, né? Aqui é a parte mais importante, né? A forma e a semântica, que é o sentido. Então, nós precisamos trabalhar a forma e o sentido, que nós chamamos isso de sintaxe e chamamos de semântica. Beleza? E eu acho que está dando horário da aula aí, né, professor? Professor Juliano, me diga aí. É o que manda, né? Então já deu já, tá? É porque você precisa se deslocar aí, né? Desligar as coisas e eu preciso me conectar já com a outra turma aqui. Beleza, então? Então, na sexta-feira, a gente dá aí continuidade aí na nossa aula. Temos umas atividades também. E se preparamos aí já para a próxima semana aí, nosso momento de prova. Beleza, professor Juliano? Temos que conversar sobre o nosso projeto também, né? Tá bom? Então, aquele abraço, turma. Até a próxima.